Foi. Vamos continuar falando sobre plano de negócio, vamos continuar falando, e hoje o módulo trataremos sobre sócios. Por que ter sócios? Por que não ter sócios? Quando é necessário sócio, quando não é necessário sócio? E muitas são as dúvidas, muitas são as questões. Pego aqui no escritório muitos casos, né, de sócios demais para empresa pequena, ou então um sócio com uma grande ideia, uma pessoa com grande ideia e que precisa de sócios para tocar o negócio, ou essa pessoa não tem todos os atributos e talentos e que de fato precisa de sócios para diminuir o risco do negócio. Então, por que e para que ter sócios? Corta para cá. Primeiro princípio, primeiro tópico para ter sócio. Por que ter sócio? Para diminuir os riscos. Esse é o primeiro tópico. Por que ter sócio? Para diminuir os riscos. Que riscos? Conhecimento, capital, análise sobre o setor, atuação sobre o setor, riscos ligados à parte técnica, como responsabilidade técnica. Por exemplo, vamos abrir uma farmácia. Um dos sócios é farmacêutico, sim ou não? Seria muito bom que fosse. Vamos abrir uma indústria. Um dos sócios é químico, é nutricionista, para assinar sobre os produtos, sim ou não? E itens, profissões, atuações, mercados que exigem responsabilidade técnica, o ideal é que sempre tenha um RT, um responsável técnico, para ajudar a diminuir risco. Outro ponto, eu falei sobre riscos de capital, certo? Riscos técnicos, ok? E conhecimento sobre o negócio. Conhecimento mesmo sobre o negócio. Um dos sócios ter a profundidade de conhecimento sobre a empresa onde vai atuar, o setor onde vai atuar. Quando a gente convida alguém para ser sócio, pessoal, a gente vai, vamos dizer, para um casamento. E aí tem que conhecer, antes de mais nada, quais são os valores desse sócio. Quando eu digo valores, eu digo crenças, modo de pensar, o jeito que ele vê a vida, se ele dá valor às mesmas coisas que você dá valor. Ele dá valor à família, você também dá valor à família. Então, ele já tem família formada e você ainda não tem família formada. E aí, você que não tem família formada, não tem menino, não tem boleto, não tem mulher, vamos dizer assim, você vai estar full time no negócio, trabalhando de segunda a segunda, e esse seu sócio tem família para dar conta, filho, esposa, esposo. Ele tem que dividir a atenção com essa outra empresa que é uma família. E eu estou dando um exemplo de uma simples diferença de estágio de vida, onde um sócio é solteiro e o outro já tem família formada, e que já vi casos de, Arnaldo, esse meu sócio não dá certo, ele não trabalha. Por que ele não trabalha? Porque ele não trabalha de domingo a domingo. Ele não vai até o sábado, ele sempre viaja com a família, tem uma coisa e outra. Ou seja, o sócio que não tem família nunca vai entender as demandas do sócio que tem uma família para dar conta, na verdade. E isso eu estou colocando um exemplo. Aí podem ser outros, vamos colocar outras camadas. Religião, por exemplo. O cara é muito focado lá na religião dele, na igreja dele, enfim, onde ele gosta de ajudar, e o outro sócio não. O outro sócio é mais, empreendedor. Vamos lá em outra simetria. Eu penso aqui. Tem sócio que ele é empreendedor serial. Sempre quer gastar, sempre quer empreender, sempre a próxima filial, a próxima unidade. Eu quero abrir a próxima empresa, eu quero crescer, às vezes tem poucas, vamos aumentar esse faturamento. Se tem 100 mil, quer 200, se tem 200 mil, quer 300, se tem 500 mil, quer 1 milhão. Nada contra isso. Mas aí tem um outro sócio que ele é mais cauteloso. Não, calma, geralmente esse sócio mais cauteloso,
é dito como o medroso, o negativo, né? O pessimista, e na verdade não é. E aqui eu estou colocando algumas assimetrias entre os sócios, comecei valores, né? Falando de valores aqui, quais são os valores quais valores de um sócio, né? Como identificar isso aqui? Ele tem família, ele dá valor à família, voltando aqui, né? Ele tem práticas religiosas, né? Gosta de ir para a igreja no sábado, ajuda na igreja, sim ou não? Outra, o empreendedor, um dos sócios, ele, vamos pensar aqui, comportamento dele. Esse comportamento pode ser, por exemplo, uma simples hiperatividade. Hoje, enfim, todo mundo fala que quem é hiperativo, né, tem TDAH, etc., déficit de atenção, hiperatividade. Uma simples hiperatividade de um dos sócios pode causar problemas entre um sendo mais cauteloso, mais calmo, e o outro sendo mais hiperativo. Geralmente o sócio hiperativo eu chamo de serial, né? Características de sócios. Características dos sócios. Aqui. Vou falar sobre isso aqui. Hiperatividade, empreendedor, serial, próxima filial. Qual é a próxima filial? Já escolhi o local, na verdade, um dos sócios coloca, diz, eita, próxima filial, faturamento de 500 mil, 500k, não, nós queremos 1 milhão. E esse sócio, manda aí para o teu sócio civil aí, sócio que quer 1 milhão, que já tem 500 mil e quer 1 milhão, o que é que ele pensa? Ah, o caixa está como com 500 mil? O caixa está zero. Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Não tem. Vai ter dinheiro quando tiver 1 milhão de faturamento. Na verdade, não é assim. Para fazer 1 milhão de faturamento, né, esse outro sócio serial, ele esquece que para cada ativo existem vários passivos a serem formados, ou com bancos, ou com fornecedores. Sim ou não? Bancos e fornecedores. Quem cresce rápido demais, corta para mim aqui, quem cresce rápido demais, não, de maneira alguma, vai ser usando dinheiro do caixa. Vai ser usando gasolina emprestada do posto. Que posto? Posto banco, posto sócio. E aí, quem quer crescer demais, 1, 2, 3 filiais por ano, vamos expandir, vamos crescer, vai ter que exercer, vai ter que pegar capital com terceiros para fazer crescer e expandir isso aí. Por que eu estou colocando isso em termos de características dos sócios? Porque tem sócios que é mais ávido para crescer, para expansão, e tem outro sócio que é mais comedido, mais pé no chão, etc. Isso causa tanto conflito, já vi tanta sociedade boa, né, se dissolvendo por conta dessas diferenças, e já intervi em muitas, tendo que apaziguar, ou ponderar, ou colocar um peso a mais nas decisões por conta de assimetria de pensamento, diferença de pensamento entre os sócios. Ações, pensamentos, etc. Isso tem que estar muito alinhado. O plano de negócio em si, ele ajuda no início, na divisão de tarefas, nas expectativas das tarefas e atribuições de cada sócio. Ele vai ajudar também na delimitação de cada tarefa, de cada raio de ação, de cada setor. Porque, geralmente, em sociedade, termina se cruzando
termina cruzando entre um sócio e outro as atribuições de tarefas, isso aí dá conflito. O primeiro conflito, quando cai, é dentro da equipe, dos recursos humanos. Quem é que manda aqui, na verdade? E o item governança dentro do plano de negócio, atribuições de tarefas, governança. Como é que vai ser a regra do jogo nos primeiros 2 anos, 3 anos? Quem é um sócio que dita o ritmo? Quem é um sócio que vai carregar o bastão do planejamento estratégico? Falei agora em planejamento estratégico, planejamento de marketing, planejamento estratégico. Dentro do plano de negócio, existe um item chamado planejamento estratégico. O plano de negócio, por si só, já é um plano. Nele contém várias camadas, como a gente viu no vídeo anterior, onde eu passo lá, eu faço um overview de cada etapa do plano de negócio que a gente faz aqui na pós-consultoria. E o plano estratégico, ele vai ter lá o mercado, em que setor vai atuar, que produto e serviço, quem é o cliente, etc. Mas, principalmente, antes disso, para conceber o plano estratégico, a gente tem que definir qual é a missão dessa empresa. Ela existe para deixar a sociedade como? Boa, de que forma? Teu bairro vai melhorar de que forma? Tua cidade vai melhorar de que forma? Você vai entregar que melhor produto ou serviço? Por que eu estou voltando nesse tópico? Porque a partir desse ponto, onde há a união dos sócios, poderia até estar começando esse vídeo desse tópico, mas aí a gente fez esse brainstorming aí de comportamentos e por que ter sócio, né? Poderia estar começando esse vídeo agora, mas um dos pontos que causa a interseção, união, conjunto, a soma das partes, sinergia, 2 mais 2 igual a 6, sinergia, onde a soma da energia ela é exponencial, ela dá maior do que as partes, a soma ela se realiza de uma forma escalonável, etc., é quando tem uma unidade entre o pensamento estratégico. Vamos abrir um outro tópico aqui para falar sobre isso. Unidade de pensamento. Isso nasce aonde? Na por que existimos. Olha que pergunta filosófica aqui. Por que existimos? Porque essa empresa existe. Para quê e por quê? Para quê e por quê? Hein? Aqui é a convergência da unidade. Aqui é onde nasce a unidade. Como vou contribuir para esse negócio prosperar? Aí, quais são as habilidades que não tenho? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você descrevê-la e como conseguir alguém que tenha as habilidades que não as tenho hoje. Que não tenho hoje, não gosto, etc. Por exemplo, organização e controle. Quem é empreendedor serial geralmente não tem isso muito alto. Não vou dizer que não tem, mas no radar não vai ter isso muito alto dentro do radar. Ah, é desorganizado? Não, ele não tem um senso de organização tão boa, tão quanto uma pessoa que está ali controlando o financeiro, pagando conta todos os dias, contas a pagar, a receber, e controlando bem ali as obrigações diárias de uma empresa. Geralmente, essa é a pessoa mais dinâmica, sócio mais dinâmico, ela está em vendas, está em marketing, está em contato com o cliente, está vendo promoção, está vendo itens sobre como alavancar as vendas, está vendo um novo produto para colocar dentro do showroom, está vendo um novo produto para colocar dentro do salão de vendas, enfim, está pensando em treinar a equipe, em fazer reuniões de networking para aumentar negócios, para fazer alianças estratégicas, gerar alianças estratégicas. Se eu não gosto, eu não sou muito bom em organização e controle, o que é que eu faço? Contratar o sócio ou contratar alguém no mercado para realizar essa tarefa para mim, sim ou não? Sim. E aí, você pensa comigo, por que e para que um sócio?
Tenho todas as habilidades e tenho conhecimento, know-how, mais de 10, 15 anos nesse mercado fazendo tal etapa, fiz um plano de negócio e dentro do plano de negócio identifiquei uma das lacunas é capital, certo? Logo, eu chamo um sócio que tenha capital e queira entrar no barco do risco desse novo empreendimento. Quando falo capital, existe capital sem a participação do sócio, é um investidor anjo, certo? E existe o capital com a participação desse sócio no negócio. Ele vai se intrometer, vai gerir, você vai ter que dividir opiniões, tarefas. Quando eu digo se intrometer e dar opinião, é que isso, não, muitas vezes não fica tão claro na formação da empresa. E aí vem um sócio, lá, você consegue lá 200, 100, 200, 300 mil, seja lá o quanto for. E esse sócio depois quer estar claro. Existe uma teoria sobre a importância do sócio estar no controle do dinheiro, estar observando o dinheiro. Chama-se teoria do take order, certo? Vamos falar um pouco sobre isso. Take order, assim, quando você chega no banco, você vai pedir capital, você vai pedir lá 100 mil, 200 mil emprestado para fazer o seu empreendimento, o sócio vai ser quem? O banco, correto? E o banco quer saber o que sobre você? Sua formação, quem você é, por que você quer abrir esse negócio. E o plano de negócio, ele ajuda muito nessa hora, muito. Uma coisa é chegar na mesa do gerente sem nada, sem plano. Outra coisa é chegar na mesa do gerente com um business plan. É muito diferente, pessoal. Muito, muito, muito. E a primeira página que o gerente vai ler do business plan é o sumário executivo. Quem é você? Qual a sua formação? Que negócio é esse? Que mercado é esse? Por que acredita que vai dar certo? Diferenciais competitivos. De 10, 3 brasileiros fazem plano de negócio. Os outros 7, 8 não fazem. E se para tudo que você vai fazer na sua vida, você pensa, planeja, organiza, por exemplo, uma viagem em si, você pensa, planeja, organiza, por que você vai abrir um negócio seríssimo, gastando não sei quantos mil e não vai fazer um plano de negócio? Não vai fazer um roteiro disso aí. E você vai fazer uma viagem, você pede ajuda a guias, você pede ajuda a quem já foi, você pede ajuda na companhia aérea, você pede ajuda na agência de viagem, você consulta, vê vídeos, enfim, coleta informações para ter a melhor experiência possível na viagem, correto? Por que na empresa tem que ser diferente? Por que para abrir um negócio tem que ser diferente? Vamos embora, vamos de todo jeito, a gente vai abrindo, vai na fé, vai na raça, né? Vai no modelo empreendedor brasileiro. Será que vai dar certo? Será que a chance de uma viagem planejada ela é igual, maior ou menor a uma viagem não planejada? Claro que uma viagem planejada é melhor. A chance de resultado é bem melhor. Mas pode a viagem não dar certo. Da mesma forma que uma viagem sem planejamento pode dar muito certo, também pode dar muito errado. Assim como uma viagem planejada tem uma probabilidade de dar bem mais certo do que uma viagem não planejada. Ok? Faça esse paralelo aí entre viagem e plano de negócio. Capital. Vamos supor que estava falando de take order. Você chega no banco e ele vai querer saber sobre você, imposto de renda, tem patrimônio sim ou não, tem dívida sim ou não, está com o nome limpo sim ou não, quem vai ser o avalista do empréstimo, tem bem para dar em garantia sim ou não. E o gerente vai lhe coletar as informações a priori na entrevista, na primeira entrevista. Depois, em segunda, terceira, até o empréstimo sair. Observe bem se você teve alguma experiência de captar dinheiro com bancos, com terceiros e não deu certo. E aí você taxou aquele banco, aquela instituição de aquele banco é difícil de emprestar dinheiro, é difícil demais aquele gerente, o gerente é ruim, não sai dinheiro daquela instituição. Preste bem atenção, reveja aí quais são os seus pilares. Será que você teve algum, 2, 3 pontos de fraqueza nisso aí, na hora de captação desse recurso? O gerente não deixou claro por que não te emprestou dinheiro? Será que se era por falta de experiência sua?
Será que foi por conta de garantias reais? Será que o negócio não estava tão bem desenhado e aí representa uma garantia, representa um risco alto para o banco? Você já pensou sobre isso? Você já teve essa experiência? Me conta aí, se você já teve essa experiência de tentar pegar capital com terceiros e não conseguir. E o take order, ele é dessa forma, ele começa mais distante do centro do círculo, pensa aí numa esfera, num círculo, e aí ele está aqui, distante do núcleo. Ele começa a pegar informações suas até ir para dentro do núcleo, ter o controle. Como é que o banco ele aumenta ou não o seu limite de empréstimo de um ano para o outro? Ele quer saber o quê? Manda a DRE, manda o balanço, manda o faturamento dos últimos 12 meses, porque ele vai dar uma olhada de como foi o comportamento naquele ano da sua empresa. Se o faturamento estava assim, se estava assim ou se estava assim. E a partir dali, ele se aproxima do núcleo, vê as informações mais importantes para ele tomar a decisão para o banco emprestar ou não dinheiro, porque o banco está entrando como sócio. O banco ali como sócio vai arbitrar sobre a decisão e gestão do dia a dia da empresa? Não. Mas um sócio, pessoa física, ele entra nesse critério aqui, ó, sem participação e com a participação desse sócio. Ele vai querer optar, opinar, vai querer falar e dirimir ações do negócio, sobre o negócio, normalmente. E quando eu falo capital sócio sem a participação no dia a dia, sócio sem prolabore, ele está entrando como investidor anjo, ele vai entrar e vai ter um retorno fixo esperado. Ou seja, ele vai ter uma parcela, sei lá, vamos colocar aqui, ele vai ter uma parcela fixa por mês. 60 vezes disso aqui, enfim. Já o sócio com participação, ele vai querer participar onde? Ele entende os riscos de negócios e ele vai querer participar como? Nos lucros. Somente se houver lucros, né? Por que sócio? Para que sócio? Essa é a pergunta. Então, muito cuidado na hora que você for requisitar, pensar em ter um sócio. Certo? Muito cuidado mesmo. A gente chama sócio para diminuir o risco, seja de capital, seja de responsabilidade técnica, né? Conhecimento, know-how sobre o negócio e, por fim, divisão de tarefas e atribuições. Não é verdade? Tarefas e atribuições. Responsabilidades. Os sócios eles devem se complementar. Geralmente os sócios se comportam dessa forma. Um mais controlado, ligado à administração, e outro mais empreendedor, mais ligado a correr riscos, certo? Mais riscos. E o outro é mais comedido. É muito importante identificar as características e comportamentos desse sócio que você vai convidar. Muito, muito, muito. E aqui eu falei de crenças, valores, aqui ligado mais na administração, comportamental, etc. Porque os sócios brigam.
Olha que tema importante. Por que os sócios brigam? Primeiro item. Uma vez um conhecido me disse, eita, quando... Como foi que ele falou? Quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Quando o dinheiro vai-se embora, o amor vai-se embora. Será? Quando falta capital, começa o quê? Divergências. Divergências aumentam. São divergências aquelas que antes com o capital eram bem pequenas, mínimas, certo? Lá pequenininhas e faltou dinheiro agora e aumentou demais a divergência, né? Divergências que são muitas vezes pequenas e começam com grandes divergências, terminam em grandes divergências. Por exemplo, divergências sobre contratação da equipe. Um diz que é para demitir, o outro diz que é para contratar. Divergências sobre tomadas de decisões de capital. Não fala tomar decisão de capital, é gastar dinheiro. Compra máquina, não compra, reforma, não reforma, amplia, não amplia. E aí começam as brigas, vamos dizer assim. E isso não é bom para o negócio. E você, quantos negócios, pensa comigo, quantos negócios você conhece que acabaram por conta de briga dos sócios, né? Divergências? Muitas. Por isso que na hora de convidar uma pessoa para ser sócio, tem que ter muita calma, muita cautela, ir devagar sempre, fazer o V1, V2, V3, que a gente sempre faz aqui dentro da jornada da pós, de planos de negócio. E é isso. O que vem em mente agora sobre a jornada de sócios, o que é mais importante, acredito que sejam essas falas. E aqui a gente, na pós, nós temos alguns protocolos para evitar essas brigas e conflitos. Se você está brigando muito com o seu sócio, a gente instala um protocolo para diminuir essas diferenças, assimetrias dentro da jornada da consultoria. Porque todo início, tudo começa muito romântico, tudo começa muito lindo, maravilhoso, tudo vai dar certo. E aí, quando a ideia de um não dá certo, em detrimento da ideia do outro, um sócio quer apontar para um, para outro, ele quer, a culpa foi sua, não, você se responsabiliza, ok, se quiser faça, mas aí um sócio vai sem o apoio do outro, e aí começa a criar as distâncias dentro da gestão, né? Distâncias de comportamento, distâncias de tomadas de decisões. Um sócio concorda, o outro não. E ali aquele que não concordou, vamos dizer que inconscientemente ele está fazendo ali, está jogando para que não dê certo, ou está apostando que não dê certo, e o outro sócio está lá positivo, vamos vender, vamos lucrar, vai dar certo, e o outro sócio que não concordou com a expansão, com a filial número 0102, ele diverge ali, ele está apostando, parece que está apostando contra, mas na verdade não é. Na verdade, seu sócio não está apostando contra você. Na verdade, ele tem alguns achismos que são fundamentados dentro às vezes, de números e da psique dele, e que aí inconscientemente ele começa a auto-sabotar-se, ou sabotar o próprio negócio, certo? Esse item é importante. O que é sabotagem do negócio? Falta de capital, porque os sócios brigam? Sabotagem. Começa a sabotar o negócio. Por exemplo, não realizar as tarefas combinadas.
Isso é uma espécie de autossabotagem, de procrastinação, de se deixar para a última hora. Geralmente o sócio empreendedor serial killer, ele é tido esquecido, serial empreendedor, né? Ele é esquecido, ele deixa as coisas para a última hora, ele vai de todo jeito, e o outro sócio, mais organizado, ele é programado, ele é planejador, ele tem agenda, não chega atrasado, chega sempre na hora. E, por exemplo, não realizar tarefas combinadas é uma espécie de autossabotagem que mina a sociedade. O outro ponto é agenda. Agenda e horário. Rapaz, acredita que eu já vi sociedade acabando por conta de dia e hora. E aí, sexta-feira, 9 horas. O cara chega aqui horas? 10. E aí, segunda, 9 horas está pronto? Está pronto. Não chega segunda, 9h15, desculpa o atraso. E aí, está pronto? Eita, não deu, viajei. Não fiz as tarefas. E aí, uma tarefa de um sócio conflita ou não com outro sócio? Uma tarefa de um sócio interfere ou não na vida do outro sócio? Basta isso para começar a segunda-feira daquele modelo. Fight. Modelo Sociedade UFC. Entra no ringue para um acabar com o outro. E o negócio lá, sofrendo. Outra coisa que interfere muito no mundo dos negócios. E esse é. Eu vou abrir até um. Não, uma janela para isso aqui, vou não. Aqui. Demora na tomada de decisão. Isso aqui é. Esse é. Meu Deus do céu. E aí, fez? Fez? Fez não. Não fez. Por que não fez? Ah, porque X, porque Y. Terminou o mês e a promoção foi feita? Não. A Black Friday foi feita? Não. Passou o mês e aí a equipe? Teve reunião com a equipe? Não teve. Por conta da postergação, demora na tomada de decisão das tarefas e o negócio sofrendo. Aqui merece um tópico. Esse que eu vou puxar para cá. Porque uma empresa quebra. Primeiro tópico. Demora nas tomadas de decisões. Divergências e estratégicas. O que mais? Divergências estratégicas. E eu acerto. O que mais? Fluxo de caixa. Paga antes e só recebe depois. Nenhum negócio fica de pé quando você primeiro paga para depois receber. Vamos pausar esse vídeo sobre sociedade aqui, que a gente está começando a falar sobre finanças. E porque uma empresa quebra, demora na tomada de decisão, divergência estratégica entre os sócios e receber primeiro e pagar depois. São esses 3 tópicos. E vamos nos aprofundar em finanças no próximo vídeo. Ok? Abraço.